Quem está preparado essa noite aí, hein? Sei que quarta-feira a galera fica assim, tranquilo, mas que Deus possa mover e falar poderosamente na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Posturas radicais trazem resultados extraordinários. Isso foi algo que o Espírito Santo trouxe para a gente, um culto. Então, se você quiser bater foto e postar, marca lá, mas você pode colocar: posturas radicais trazem resultados extraordinários. Você pode até colocar o pitadas de sal, mas você vai colocar by Espírito Santo. Quem trouxe foi Ele, quem moveu foi Ele, quem operou foi Ele. Mas nessa noite eu creio que Ele quer mexer na minha, na sua vida. Ele quer que a gente viva algo poderoso, sobrenatural e extraordinário. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei quais são as lutas, quais são as guerras, quais são as batalhas, eu não sei quais são as barreiras. Talvez você acorde e fale: meu Deus do céu, minha vida está passando e eu não estou vivendo aquilo que Deus tem. Eu declaro que em nome de Cristo Jesus, nessa noite o Deus de maravilhas possa mover na sua vida, que o Deus de maravilhas venha mover de forma sobrenatural e nós possamos viver esse extraordinário que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui mais um culto. Temos a oportunidade de receber a Tua palavra. Repreendemos todo o ataque das trevas, satânico e maligno, caia por terra. Tudo aquilo que vem nos atrapalhar ou nos roubar nessa área agora de receber a Tua mensagem, cancelado seja em nome de Cristo Jesus. Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês e batem em retirada. Vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Mas nós clamamos aqui nessa noite, no ministério infantil, em cada departamento dessa igreja, desse culto, a presença e o poder do Senhor, o agir do Senhor, o toque do Senhor. Vem com a Tua palavra como uma espada, mexendo no nosso íntimo, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É assim que nós cremos e oramos, Senhor Jesus. Usa a minha vida mais uma vez. Eu reconheço a minha pequenez e a minha limitação. Seja feita a Tua vontade, não a minha. É assim que eu oro em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amada igreja, nós recebemos essa mensagem do Espírito Santo alguns cultos atrás, domingo à noite. Quem vem domingo à noite? Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas, isso. Eu sei que tem gente que só vem quarta e não tem problema. O importante é você vir na igreja. O Espírito Santo soprou essa frase e nós compartilhamos ali. Na verdade, posturas radicais que nós tomamos hoje geram resultados extraordinários amanhã, e nós colocamos assim: posturas radicais trazem resultados extraordinários. Se eu perguntar a todo mundo, quer ter uma vida extraordinária, sim ou não, igreja? Sim. Eu brinco com vocês, eu desconheço alguém que acorda e fala: eu quero ter uma desgraça de vida, eu quero ter uma vida financeira que seja um lixo, eu quero que a minha empresa quebre, eu quero que o meu relacionamento seja o pior. Longe disso. Todos nós queremos viver algo maravilhoso, grandioso, que nós chamamos do extraordinário. É aquilo que rompe o comum, é aquilo que realmente vem com o toque do Senhor. E eu creio que o nosso Deus, Ele tem isso para mim e para você, seja na área que for. Quando eu falo de viver o extraordinário, é você olhar para a sua vida. Talvez alguns estão num ambiente aonde a dor tem reinado, aonde o problema está governando, aonde os problemas estão vindo e não consegue mais mudar, mas o Deus de maravilhas pode vir com o extraordinário dele e mudar o cenário. Nós temos um Deus que pode vir de forma sobrenatural e mudar essa página na minha, na sua vida. Mas nós muitas vezes queremos viver o extraordinário, olhamos lá, mas nós temos que entender que isso não vai acontecer automaticamente. Ficar parado, meu querido, não traz resultados diferentes amanhã. Fazer a mesma coisa hoje, achando que vai colher algo diferente amanhã, isso não vai acontecer. Pessoas que querem viver o extraordinário são pessoas que precisam romper na sua vida. Pastor, o que seria romper? Romper com situações talvez que nos paralisam, questões no nosso interior que nos impedem de avançar.
Então muitos almejam crescer na vida, viver coisas maiores, melhores e até mesmo extraordinárias, mas nós devemos entender que nós precisamos ter uma postura. Então alguém que deseja romper ou viver o extraordinário amanhã, ele precisa começar a ter uma postura radical hoje. Então isso significa, pastor, você pode definir o que seria radical? Claro, eu vou te ajudar. Quem quer viver o extraordinário vai ter que romper com barreiras, com crenças limitadoras, com traumas, com medos de errar, com medo de avançar, com rejeições do passado, questões que querem nos paralisar. Quem quer viver o extraordinário, essa noite é uma noite de decisão, essa uma noite é uma noite de falar: chega, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida em nome de Jesus. Quem crê nisso? Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. E nós achamos que não, mas quantas barreiras, traumas, coisas que nós levamos na nossa vida, na nossa caminhada, isso acaba nos paralisando, isso acaba nos impedindo de avançar, isso acaba nos impedindo de poder crer no futuro. Tem pessoas que não conseguem sonhar, tem pessoas que não conseguem ver isso. Por exemplo, quando nós fomos em Foz do Iguaçu, nós trabalhávamos muito nisso, porque nós olhamos a cultura da cidade, vimos galera, cidade maravilhosa, porém nós começamos a trabalhar isso nos irmãos, na galera da igreja, sobre sonhos, sobre planos, sobre viver algo maravilhoso, da passo diferente. E eu ouvi de um iguaçuense da igreja: pastor, você, a pastora, tem nos ensinado a sonhar, tem nos ensinado a sair da esfera que nós achamos que a vida inteira ia ser assim, e a viver algo poderoso e sobrenatural. Meu irmão, receba em nome de Cristo Jesus. O Senhor tem algo poderoso para mover na sua vida. A minha, a sua vida não é uma vida fadada ao fracasso, à destruição e à derrota, mas é para viver cada projeto e plano que esse Deus maravilhoso tem para mim, para a sua vida. Cadê os crentes essa noite? Dá um glória a Deus, aleluia. Penso demais. E hoje nós vamos ver um momento de um homem. Na verdade é um texto que eu já ministrei muitas vezes, mas o Espírito Santo foi trazendo coisas diferentes, e isso é precioso demais. Jesus, ele está no seu ministério, as coisas estão acontecendo, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e Jesus, ele está em Cafarnaum, e algo acontece. Se você quiser me acompanhar, Marcos capítulo 2, versículo 1, se não, no telão você consegue me acompanhar. O texto diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu, tipo assim, a notícia saiu disparado. Crente é fofoqueiro, né, gente? A galera, o fulano chegou, vamos lá, o filho tá on. Galera lá, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem junto à porta eles achavam lugar. Então estava bombado o lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então Jesus estava pregando. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, ou seja, o telhado, no ponto correspondente a que Jesus estava, ou ele estava, e fazendo uma abertura, ou seja, quebrar, abrir o telhado, baixaram o leito em que estava o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados até aqui. Aqui nós estamos então no momento de Jesus no seu ministério. Muitas pessoas acabam sendo impactadas, e agora você começa a perceber que a notícia vai rolando. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha comunicação como nós temos hoje, mas você vê que Jesus, ele vai impactando, e aonde ele passava as pessoas iam até ele, as pessoas ficavam admiradas e voltavam para os seus vilarejos, para os lugares. Meu Deus do céu, tem um cara que faz coisas que a gente nunca viu, está fazendo coisas maravilhosas, extraordinárias, e a fama e o nome de Jesus começa a tomar uma proporção que nós jamais poderemos imaginar, mas aquilo estava acontecendo. E agora aqui Jesus, o texto fala que Jesus, ele está em Cafarnaum, e as pessoas ficaram sabendo.
E logo foram para casa, para aquele local onde Jesus estava. E ali ficou bombado. A Bíblia vai dizer em alguns evangelhos que tinha multidões. Então tinha uma multidão. Então a Bíblia fala de multidão, nós podemos pensar, multidão que tinha, quando multiplicou pães e peixes, estamos falando de 5.000 pessoas. Não sei se tinha 5.000 pessoas ali, mas quando fala de multidão, com certeza tinha uma galera naquele lugar, a ponto de não conseguia nem entrar na casa, de tão cheio que estava o local. A galera ficou sabendo, bombou, então as pessoas vieram, começaram ali, e Jesus estava anunciando a palavra, como nós lemos. Jesus estava anunciando a palavra. Isso aqui é algo poderoso que precisa tocar a minha, a sua vida. Quem quer viver o extraordinário de Deus, nós não podemos ficar longe da palavra de Deus. Quem crê dá um amém bem forte sobre isso. Meu irmão, o crente que quer viver o extraordinário de Deus, ele não pode ficar longe da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus tem tudo para que eu e você possamos viver o extraordinário, seja na área que for. Quer uma palavra para os seus negócios? A Bíblia tem assunto para os seus negócios. Quer para o relacionamento? A Bíblia tem assunto para o relacionamento. Quer para a área financeira, como nós todo culto aprendemos? A Bíblia fala sobre esse assunto. Quer sobre traumas? Quer sobre ansiedade? Quer sobre depressão? A palavra de Deus é poderosa e ela não pode sair da minha, da sua vida. Então quem quer viver o extraordinário tem contato com a palavra de Deus diariamente. Que em nome do Senhor Jesus se levante uma geração apaixonada pela palavra de Deus, uma geração que não sai da palavra de Deus, mas tem a palavra de Deus como aquela que é alimento, que transforma, que cura, que liberta. É uma espada que penetra a tal ponto de separar alma e espírito, e que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós segundo a palavra dele, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Então aqui nós temos que ter isso. A palavra de Deus é o nosso alimento. Ela nos ajuda a caminharmos na verdade. Ela traz mudança em nosso interior. Ela transforma as nossas vidas. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Ele é muito voltado para a palavra, falar sobre a palavra. E o versículo 10 e 11, ele diz assim: de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Agora o que ele fala no 11: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem vive o extraordinário, quem quer viver o extraordinário, é alguém que tem a palavra de Deus guardada dentro dele. Não é alguém que vem num culto e apenas frequenta o culto e só lê a Bíblia quando a gente põe no telão. Queridos, quem quer viver o extraordinário tem que fazer coisas extraordinárias. Tem que tomar ali posturas radicais. Qual é o radical? A partir de agora chega. Eu vou ter tempo com a palavra de Deus e não apenas na internet. Eu vou ter tempo com a palavra e não apenas com entretenimento. Eu vou ter tempo com a palavra e não apenas com outras coisas que a gente acaba sendo roubado. E isso é muito delicado. E isso nós temos que ter muito claro nas nossas vidas. Queridos, é muito fácil você ver quem lê Bíblia e vive a Bíblia. É só você olhar como é que ele vive. Como que ele se posiciona. Quais são as posturas. Como que essa pessoa vive. Como que ela enxerga. Uma pessoa que quer negociar os princípios e valores do reino de Deus é alguém que não lê Bíblia. Quando você vê os vídeos da galera falando, não, Jesus era só love, amava tudo e todos e deixava todo mundo viver do jeito que queria. Eu falo, ei! Vamos vir com VAR bíblico. Não lê Bíblia. Ah, mas é aquela mulher pega em flagrante adultério. Realmente. Está vendo? Ele falou lá, ele não tacou pedra, mas peraí, vamos ler. Ele falou o seguinte, ei, cadê a galera que estava condenando você? Cada um foi soltando as pedras e foram embora, mas Jesus levanta e fala, eu também não condeno, vai e não peques mais. Quem lê a Bíblia consegue pegar tudo que ela tem, e quem lê a Bíblia guarda dentro dele as verdades. Prepare para começar a viver algo extraordinário na sua vida, nos seus negócios, seja na área que for. Deus é poderoso para mover na minha, na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Nós temos que sair da esfera de ser aquela geração das antigas que vai entregar os veiacos, hein?
A geração das antigas que só lia a caixinha de promessa. Quem tinha e quem tem caixinha de promessa? Nada contra. Nada contra. Mas assim, você leu a Bíblia ali, antes de sair de casa eu peguei, o Senhor moverá, aleluia. Eu vou criar uma caixinha da exortação. Para trás de mim, Satanás. Até aquela lá, morra para você, Senhor amado. Vai pecar de novo, varão? Eita Deus. Vai ver pornô de novo, Senhor amado. Caixinha da exortação. A gente não tem isso. A gente não tem uns reels assim. Você não segue. Duvido que você segue alguém que só exorta. Duvido. A gente quer aquelas mensagens que massageiam o nosso ego. Deus vai na frente e abrindo o caminho. Nada contra, maravilha, mas a gente só quer isso. A gente quer vitória. Eu também quero vitória. Só que nós temos que entender que para poder ter vitória tem que ter um posicionamento radical. E o posicionamento radical é alguém que falou: eu tenho guardado dentro de mim a tua palavra. Eu tenho guardado dentro de mim a tua verdade. Eu quero caminhar nela em nome de Jesus. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas a ele bem forte. Mas agora, no meio daquele cenário, nós encontramos ali 5 homens, diante de um cenário que aos olhos de muitos era impossível de reverter. Porque o texto vai dizer que havia um homem que era paralítico, então ele tinha limitações físicas, tinha questões delicadas na sua vida. Ali nós temos que ver que aquele homem que estava ali, ele era alguém que tinha suas limitações e precisava ainda, talvez, de ajuda de outras pessoas. Então, quando nós olhamos para a vida desse homem, nós temos que tentar entender o que é o contexto daquela época. Então, nós estamos falando aqui, ali na Judéia, no século I, nós podemos falar assim, na época de Jesus, eles estavam sob o domínio romano. E naquela época não tinha o que nós podemos ver hoje, por exemplo, ser encostado pelo INSS. O cara poder receber alguma coisa. Ali você não tinha aposentadoria por invalidez, não havia auxílio doença, não existia sistema público de saúde como nós vemos hoje aqui no nosso país, não havia programas do governo romano para pessoas como esse homem que estava ali. Então, quando você começa a olhar o contexto que esse homem vivia, era muito delicado, porque além de ter uma limitação física, ele também tinha que entender que naquela sociedade, a maioria dos trabalhos exigia força física. Então um cara da agricultura, força física. O cara vai para pesca, carpintaria, construção, pastoreio, transporte. Então nós vemos ali um homem paralítico, praticamente ele não tinha meios de se sustentar. Então ele tinha suas limitações, ele tinha suas lutas. Então ele dependia de ajuda familiar, ele dependia talvez das esmolas. Você vê, por exemplo, você lembra daquele momento de Pedro e João junto à porta, tinha um cara que era colocado toda vez lá para receber esmola. Quem lembra desse texto? Era assim que os caras viviam, uma ajudinha que a lei de Moisés falava, para você poder ajudar viúvas, necessitados, essas questões. Então ali, ele estava numa situação completamente delicada, só que o texto vai dizer que esse homem, agora, ele está sendo carregado pelos seus amigos, para irem até Jesus. E o que isso me mostra? Isso me mostra algo poderoso. Quem quer viver o extraordinário não permite a circunstância à sua volta dominar a sua fé. Quem quer viver o extraordinário não permite a circunstância à sua volta dominar a sua fé. Por quê? Porque aquele texto vai dizer que os amigos carregaram. Então o que isso me mostra? Aquele paralítico quis mudar de cenário. Eu não creio que os amigos falaram assim, ó, vou pegar você querendo ou não, você vai até Jesus. Não quero, mas você vai. O texto não fala isso. Tanto que na frente nós vamos ver que Jesus viu a fé deles. Então aquele homem, na situação em que ele estava, ele tinha tudo para falar: não vai dar, já era, é o fim, acabou, puxa, que cenário difícil, que situação delicada. Mas agora ele ouviu falar de Jesus, ele sabia que tinha alguém que muda história, ele sabia que tinha alguém que podia mudar o cenário. E agora dentro dele, ele teve que tomar uma decisão: o que eu vou fazer? Eu vou ficar como eu estou, do jeito que eu estou, eu vou aceitar que minha vida vai ser assim, eu vou aceitar que o casamento vai ser
ser assim, eu vou aceitar que a empresa vai ser assim, eu vou aceitar que tudo vai ser assim, ou será que agora eu vou romper com todas essas barreiras para poder viver o extraordinário de Deus na minha vida? Então aquele homem, ele decidiu querer ser tocado por Jesus. E se nós olharmos aqui, quantas pessoas estão assim hoje? Infelizmente nós vemos muitas pessoas que têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, mas elas não buscam ajuda. Porque aquele homem, para chegar até Jesus, ele precisava de ajuda. Ele não conseguia, ele tinha limitações. Mas ele teve que reconhecer, cara, eu quero sair desse cenário. Você consegue reconhecer o cenário em que você está, as coisas que você precisa fazer, as decisões que você precisa tomar para começar a viver algo diferente? Porque eu não consigo fazer isso para você. A pessoa do seu lado não consegue fazer isso para você. O irmão do outro lado não consegue fazer isso para você. Se você quer viver o extraordinário de Deus, você vai ter que se mexer. Você vai ter que dizer, chega, a partir de hoje eu me posiciono. A partir de hoje eu quero mudança. Então aqui, ao invés de muitos terem uma atitude que venha realmente mudar tudo, elas preferem muitas vezes ficar lamentando a vida. Até tem Jesus, mas quem pode me levar até lá? Puxa, eu fiquei sabendo que esse cara faz milagre, mas nossa, quem pode me levar? Pois é, coitado de mim, vivo de esmola. Meu Deus, ele poderia falar isso. E quantas pessoas falam isso? Eu tenho limitação, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Pessoas que querem viver o extraordinário, além de se mexer, elas vão romper com a autocomiseração, elas vão romper com a autopiedade, elas vão romper com o vitimismo, ou seja, aquele sentimento de pena de si mesmo, vive culpando os outros. Não, minha vida não rompe por causa daquele, não vai por causa daquele outro, não vai porque eu não nasci num bairro tal, eu não vai porque não sei o que, eu não vai porque minha família não sei aonde, eu não vai porque não sei o que lá, não sei. Meu irmão, para de olhar para esse cenário e achar que não dá. Deus está chamando você para viver o extraordinário. Pode ser um bairro simples, uma família simples, um contexto delicado, pode ter sofrido, apanhado, mas tem alguém que pode mudar o cenário. Tem um Deus que fala para você, você pode viver o extraordinário que o Senhor tem para a sua vida, mas para isso, uma decisão radical tem que ser tomada. O que você tem que romper? Qual é a barreira que tem que quebrar? O que eu tenho que largar? O que eu tenho que deixar? Quem quer viver o extraordinário de Deus, vai ter uma postura radical em nome de Jesus. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Nós podemos ver que esse homem pediu ajuda. Porque se ele foi lá, os amigos carregaram, ele teve que pedir ajuda. E queridos, nós temos que ser uma geração que reconhece as nossas fraquezas, reconhece as nossas limitações. Eu vi muita gente que se arrebentou na caminhada com Jesus em todos os sentidos, família, negócio, ministério, em tudo, porque não pede ajuda. Não vou conseguir, vai ser sozinho. Queridos, precisamos de pessoas do nosso lado que nos ajudem. A Bíblia vai dizer, melhor é ser dois do que um. Porque se um cair, o outro pega e ajuda aquele que está caído a se levantar. Nós temos que ser uma geração que reconhece que nós precisamos de ajuda. É triste ver pessoas afundando na vida e não pede ajuda. Pastor, por que isso acontece? Por que eles fazem isso? Nós podemos talvez mensurar. Eu sei porque eu já passei por isso. Como é que você chamou isso, pastor? Orgulho, medo. Coisas que a gente muitas vezes vem aqui pesando. Vem vergonha. O que vão pensar? Como que vai ser? Meu Deus, e agora? Se eu abrir, se eu falar, se eu puxa, como que vai ser isso? Deixa eu dizer algo para você. Todos nós estamos sujeitos a errar. Sim ou não, igreja? Sim. A grande diferença é que tem situações que estão sondando e nós já podemos ver, isso aqui vai arrebentar com a minha vida, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo, eu não consigo vencer os meus olhos,
eu não consigo vencer a minha mente, eu não consigo vencer os meus ouvidos, dentro de mim está gritando, a minha natureza está gritando. É nessa hora que você levanta a bandeira, porque tem um Deus que pode mover o sobrenatural, tem um Deus que pode mover na sua vida. Então eu vou dizer para você algo: não permita as situações que estão vindo cercar você e você querer lutar sozinho. Não faça isso. Vou te dar 2 textos para você anotar e depois deixar guardado aí. Provérbios 15, 22. Sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Quantos de nós queremos viver a vida baseado no que nós achamos e nós arrebentamos quando nós temos pessoas que podem muitas vezes nos ajudar? Conselhos, aqui agora deixa eu ajudar você, irmã abençoada, bênção de Deus, conselhos. Porque eu falei das irmãs? Porque os homens já têm uma dificuldade, mas as irmãs, você já viu? Eu nunca vi um homem chamar outro para ir no banheiro. Se eu ver, suspeito. Sim ou não, Alex? Suspeito. Amigo, vamos no banheiro? Agora, as irmãs não, vamos no banheiro, vai de tribo. Eu queria um dia, sei lá, se Deus pudesse, a gente poder entender o que rola naquele negócio. Eu não sei se uma segura a porta, a outra ajuda, eu não sei como é que funciona esse negócio. A pastora já falou, é brincadeira, fica batendo papo, trocando ideia. Se você vai buscar conselhos, são conselhos de homens e mulheres de Deus. Eu já vi casamento arrebentado. Vai buscar conselho com a amiga da balada. O que você acha que a amiga da balada vai falar para você? Ai, amiga, você tem que orar. Ora que Deus pode mover o sobrenatural, aleluia. Mas à noite, duvido que ela fale isso. Eu já vi casamento arrebentar, porque pessoas foram buscar conselhos com pessoas que não têm nada com Deus, e ela ouviu o que ela queria ouvir, que a carne dela ouviu. Amiga, abandona esse relacionamento abusivo, abandona. Tem um monte de homem aí, vamos pro rolê. Você tem que ser livre, você tem que ser feliz. Essa é a frase que arrebenta. Você tem que ser feliz. Eu já vi casamento arrebentando, lares destruídos, pessoas emocionalmente, meu irmão, no poço, porque foram buscar conselhos errados. Se você quer ter realmente algo poderoso da parte de Deus, busque conselhos com homens e mulheres de Deus, com pessoas que vão te ajudar, com pessoas que vão te orientar, com pessoas que vão te dar suporte em nome de Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém, igreja? Porque nós temos que ouvir aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Eu já vi gente também que fica buscando conselho em várias pessoas, até achar alguém que valida aquilo que ela quer fazer, fora da Bíblia. Vou dizer uma coisa para você, você pode fazer o que você quiser. Só que nós temos que lembrar, se nós escolhermos certo, vai ter vida e bênção. Se nós escolhermos errado, morte e maldição. Eu não sei você, mas eu decidi escolher aquilo que traz vida na minha vida em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Pastor, estou passando uma luta, uma dificuldade. Tiago fala, por mais que ele fala no contexto de enfermidade, eu creio que aqui nós precisamos disso. Pessoas que buscam ajuda. Tiago 5,14. Alguém de vocês está doente? Chama os presbíteros da igreja. Presbíteros aqui eram pastores, os líderes. Está falando o seguinte, e faça oração sobre ele, ungindo com óleo em o nome do Senhor. Então, meu querido, às vezes eu vejo pessoas que ficam tristes com a galera da igreja. Eu fico triste, ninguém se importou com a minha vida. Aí você nem fica sabendo o que a pessoa está passando. Você não sabe que passou luta, que teve uma dificuldade, que teve uma situação, algo complicado. Por quê? Porque não fala. Aí a galera quer que o outro adivinhe. Meu irmão, não tem como adivinhar. Se você está mal, sinaliza, estou mal. Agora, se você está pedindo ajuda e ninguém está dando, aí vem trocar ideia, que nós estamos falhando, que nós estamos errando,
que nós estamos deixando de dar atenção como tem que ser feito, mas nós temos que sempre pedir ajuda em nome de Jesus. Esse homem, ele só pôde viver o extraordinário, porque ele decidiu falar, chega, eu vou pedir ajuda, porque alguém tinha que carregar ele. Você tem que ter pessoas do seu lado que te dão suporte. Você tem que ser pessoas do seu lado que vão muitas vezes puxar a tua orelha, que vão exortar biblicamente falando. Não é só o que a gente gosta, mas é o que a gente precisa, para poder crescer, para poder amadurecer em nome de Jesus. Mas agora, nós vimos que esses 4 homens levaram aquele paralítico até Jesus. Meus queridos, quem já carregou alguém aqui na vida? Pastor, até hoje eu carrego. Mas quem já carregou fisicamente alguém aqui? Legal. É difícil. Uma vez nós vamos fazer uma atividade. E era uma atividade militar com os pastores. E chegou uma hora que nós tivemos que fazer uma maca com o que nós tínhamos. Nós tínhamos recebido apenas bambu e não tinha tecido. O cara falou, se vira, vocês precisam fazer uma maca. Começamos a arrancar as blusas, no bambu travamos e fizemos uma maca. Na hora ele falou assim, vocês têm que carregar alguém. Na hora pensamos, quem que é o mais leve? Na hora, já olharam para mim e falei, como assim? Tripinha aqui agora, está em tudo. Aí comecei a olhar, aí falou, não é o mais leve, vocês vão levar o mais pesado. Meu irmão, no nosso grupo, tinha um irmão que nós chamamos de próspero. É uma pessoa próspera. O irmão devia ter 130 ou 140 quilos. Fizemos o bambu e nós colocamos no ombro. E nós andamos pelo menos com ele, talvez uns 200 metros ou quase 300 se bobear. Meu irmão, você pode achar que é pouco, mas tem gente que tem preguiça de ir daqui no banheiro. Não dá, meu irmão, carregamos, doía. Abaixa o cara. Irmão assim. Falei para ele, meu irmão, na época não tinha, né? Hoje já podia falar aí, uma canetinha ajudava, hein, parceiro? O irmão Jairo dava um gás para nós aí. Agora nós estamos aqui, aleluia. Foi, meu irmão, pesado. Tinha que ver na bússola, a direção e carregando o cara. Foi muito legal, uma experiência maneira. Então, quem já carregou, eu já carreguei no ombro, é difícil. Talvez aquela pessoa, aquele homem, por ser alguém que tinha uma certa paralisia, talvez não era alguém tão pesado como esse irmão, ou próspero como esse irmão. Mas carregar alguém, meu querido, aqui não fala quanto tempo, como que foi, mas os caras carregaram. Então isso aqui me mostra que momento foi esse desses homens, porque ali, para aqueles homens, para onde eles estavam, com um amigo deles, 4 homens estão carregando, para chegar até onde estava Jesus, foi uma pernada. Então ali exigiu força física, ali exigiu coragem e perseverança. Então isso me mostra que pessoas que querem viver o extraordinário, vai ter que muitas vezes ir no seu limite físico. Muitas vezes você vai ter que entender que vai ter que romper com coragem. Nós vamos ter que muitas vezes ter perseverança. Não chegou ainda, eu vou perseverar. Não deu ainda, eu vou continuar. Porque o Deus falou, Ele vai cumprir. Mas está difícil, bem-vindo. O nome disso é vida. Tem tempestade, tem gigante, tem problema. Mas tem um Deus poderoso que pode mover na minha, na sua vida. Tem um Deus que pode fortalecer a minha, a sua vida. Mas Ele espera de mim, de você, coragem, perseverança. Dá mais um passo. Creia que a tua família pode mudar. Pastor, estou cansado, continue orando. Pastor, está difícil, persevere. Meu Deus, os negócios não estão indo. Se Deus falou para você continuar, continue. Se Ele falou para parar, pare. Vai debaixo da palavra, daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não vai segundo o problema que você está enfrentando, vai segundo a palavra que Deus tem para você, em nome de Jesus, aleluia. E agora esses homens, eles estão dispostos a levar o amigo dele até Jesus. E aqui eu aprendo uma coisa, nós precisamos ter pessoas do nosso lado, que querem nos aproximar de Jesus e não do mundo. Pessoas que querem viver o extraordinário, vão ter que romper com pessoas que infelizmente querem levar elas para longe de Deus. Até em relacionamentos. Para quem já é casado, ore
persevere, continue. Para quem ainda não casou, até o dia do sim, você pode dizer não. Se você está num relacionamento, que essa pessoa que está contigo, ela não se abre para o seu Deus, não se abre para as tuas verdades bíblicas, você já tem que pensar que esse pode ser o contexto para o resto da vida. Pastor, mas eu creio que Deus pode agir. Ok, você está disposto a pagar o preço de esperar o tempo que for? Eu já vi gente, que nós falamos, falei, querido, o que essa pessoa acredita e o que você acredita é diferente. A vida é sua, você escolhe o que você quer. Eu estou aqui para te orientar, não te controlar. Deu para entender, igreja? Nós, igreja, nunca vamos controlar ninguém. Você escolhe com quem você quer casar, com quem você quer ver o resto da vida. Porém, nós podemos aconselhar. E eu falei, ela pensa de uma forma e você de outra. Não, mas Deus pode mover. Sim, eu creio. Só que para Deus mover, ela tem que querer que Deus mova. Deus não vai pegar a pessoa e puxar a pessoa à força para fazer o que ela quer, o que ele quer. A pessoa tem que se abrir. Eu lembro de uma vez aqui em cima, o casal ia casar. E nós tentamos trocar ideia com o casal. Ela cria em algo e ele acreditava em outro. Ele era aqui da igreja e ela era de fora. Tudo bem, cada um escolhe o que quer. Aonde foi o ponto? Antes de casar, eles já brigaram. Como, pastor? Pastor, ela falando, eu não quero ter um filho na frente, que depois alguém fala que a religião que eu busco está errada. Aí ele rebateu, eu também não quero ter um filho aonde a minha esposa fala que a minha religião está errada. Eu falei, vocês querem casar realmente? Vocês estão conseguindo entender, gente? A conta não fecha. Então, se numa situação como essa, já estão em pé de guerra, como que vai ser na frente? Nós temos que ter pessoas que nos levam para perto de Deus. Nós temos que ter amizades, agora trazendo para amizade, irmão, tem amizade, cara, que assim, foi legal, foi bacana, mas deu. Eu tive que tomar decisão na minha vida. Os caras queriam balada, rolê, noitada e bebida. Eu falei, não quero mais isso para minha vida. Porque quem quer viver o extraordinário tem que ter posturas radicais hoje. Então talvez vai ter que chegar no celular e deletar uns contatos. Por quê, meu irmão? Porque, cara, acabou. Já foi. Vai ficar preso aquilo, meu Deus. Aquela, não, chega em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nos abrir para aquilo que Deus tem que tirar, tem que romper, tem que mudar. Meu irmão, grava isso na sua vida. Deus espera de nós uma postura de homem e mulher de Deus, que desliga de tudo aquilo que nos afasta daquilo que é do Senhor, em nome de Jesus. Mas pastor, são meus amigos, tudo bem, convida para a igreja, ora por eles, ame eles, tudo, mas se eles vão, depende muitas vezes, tão pesando a ponto de levar você para o caminho que não é para levar, tem hora que vai ter que falar, meu irmão, dá boa, Deus abençoe, você está indo para uns rolês que eu não quero mais, vai para um lugar que eu não quero mais, eu estou numa outra vibe, estou num outro rolê, estou num outro contexto, estou num outro momento, eu quero viver o extraordinário de Deus, eu quero ver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então nós precisamos também de pessoas que vão nos fortalecer na caminhada cristã. Meu irmão, esses irmãos perseveraram junto com esses caras ali, com aquele cara, perseveraram, estiveram junto ali com ele. Imagina caminhar carregando o cara sem ganhar nada, sabendo que o cara não tinha salário, não tinha coisa. Meu irmão, vamos lá, porque a gente ama a tua vida, cara. Aí eu falo para vocês, aqui na igreja nós tentamos fazer de tudo para ajudar as pessoas, só que a gente não pode forçar nem obrigar as pessoas. Convidamos para a célula. Célula é um ambiente onde você pode conhecer pessoas, aonde pessoas podem te ajudar, pessoas podem te fortalecer. Aí você convida, aí uns vão, aí outros, puxa, não sei. Meu irmão, vai. É a maneira de poder te ajudar. É a maneira de você participar, de ter pessoas que vão te ajudar na caminhada, a carregar a maca. Tá com dor, vamos te ajudar, vamos estar orando, vamos estar nessa. Não tem, eu já vi pessoas que querem reclamar da igreja, né? A igreja lá ninguém se importa com ninguém. Eu falei, não, mas é que na verdade você não vai na igreja. Você não se envolve em nenhuma atividade, você não faz nada. Puxa, cara, a galera nem sabe como está a tua vida. Ainda que manda mensagem, não responde. Tem gente que eu mando mensagem e não responde.
Tem que estar aqui, te mostro. Como é que você está? Como que anda as coisas? Nem responde. Estou tentando ajudar, dar suporte, mas não quer. Então não tem como a gente forçar, não tem como a gente obrigar. Mas eu dou um toque para vocês. Caminhem com pessoas que vão levar você para perto de Jesus. Quem recebe isso? Toma posse. Agora, olha a disposição desses homens, até onde eles chegaram. Porque em Marcos capítulo 2, versículo 4, o texto vai dizer assim, que eles estavam lá com um homem, e não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão. Então você imagina, os caras caminharam o que tiveram que caminhar, nós não sabemos quanto, trazendo o cara, ou no ombro, não importa, é esforço, é empenho. A hora que eles chegam, eles falam, mano, não dá não, tem uma multidão, tem uma galera, complicou. Havia uma multidão que os impedia de avançar. Naquele momento, aqueles homens, e até mesmo o paralítico, poderiam dizer, galera, valeu a tentativa, valeu o esforço, foi bom, mas não tem como passar. Então foi o seguinte, vamos voltar, vamos desistir, vamos parar. Grava isso, crente. Quem quer viver o extraordinário, não desiste, mas busca romper as barreiras que estão diante dele. Quem quer viver o extraordinário, ele vai romper as barreiras. Tem multidão, tem dificuldade, tem luta, tudo bem, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu vou crer, eu vou confiar, eu vou persistir. Pastor, tem hora que dói, eu sei, dói muito. Pastor, tem hora que a lágrima escorre, sim, eu sei. Pastor, eu estou igual aquele salmo, as minhas lágrimas são o meu alimento, eu sei, eu já passei por isso. Mas sabe qual é a parte mais extraordinária que eu vou falar para você? O choro pode durar uma noite, mas tem um Deus que vai trazer alegria, tem um Deus que vai trazer aquilo que Ele preparou e reservou, tem um Deus que tem algo poderoso e sobrenatural, e só vive o extraordinário quem rompeu barreiras, só vive o extraordinário quem passou pela multidão, só vive o extraordinário quem não desistiu. Quem desistiu vai contar só o que foi até ali, mas quem permaneceu firme vai dizer, o meu Deus moveu de forma extraordinária. Hoje meu casamento é extraordinário, hoje os negócios são maravilhosos, Deus está movendo. Por quê? O Deus do impossível moveu na minha vida. Quem crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. O texto vai dizer que esses homens subiram no telhado. Meu irmão, não me pergunte como é que foi feito isso. A série The Chosen fala que tinha uma escadinha do lado. Quem viu essa cena? Não sabemos se tinha escadinha ou não. O texto fala assim que eles subiram. Meu irmão, quem já carregou alguém, sabe que no plano já é difícil. Imagina você subir alguém no telhado. É trampa, parceiro. Não sei se alguém tinha uma carretilha, alguma coisa, vai saber. Essa hora a gente arma tudo, dá um jeito. Meu irmão, subiram com o cara. Subiram. Por quê? Quem quer viver o extraordinário, não fica dando desculpinha que não vai dar, que não vai ter como. Ai meu Deus, que difícil. Pois é. Outro dia eu estava conversando com pessoas da caminhada cristã na fé. E eu trocando ideia, e a pessoa falou para mim, pô, mas é difícil assim não tem como, assim não dá, como que vai ser, como que é isso? Eu falei, queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Agora é a hora de você viver a Bíblia que você fala, que você prega. Agora é a hora de você falar que você tem fé. Porque falar que a gente tem fé quando tudo está bem é fácil, gente. Quando tudo está bem é maravilhoso. Nossa, rompendo em fé. Mas e na hora que vem a pancada? E na hora que vem a dificuldade? E na hora que você não sabe para onde você vai correr? Até que tem pessoas do seu lado que estão te ajudando, parece que Deus afasta. Que isso pode acontecer também. Que é Deus falando assim, eu quero que você dependa de mim. Já aconteceu comigo isso. E sabe o que eu fiz? Elevo os meus olhos para o monte.
De onde me virá o socorro? Não, acho que ninguém entendeu aqui, eu vou falar de novo. Toda vez que você vê monte na Bíblia, está falando de dificuldades. Hoje nós temos estradas e tal que você consegue contornar, mas na época de Jesus passava um monte. Quando viu o cara falar assim, vamos do outro lado, tem que passar por onde? Por aquele monte. Era sinal de problema, era sinal de BO, era sinal de pancada. Então quando o salmista fala, eleva os meus olhos para os montes, está falando assim, aqui tem problema, aqui tem gigante, aqui tem pancada, mas os meus olhos contemplam além desses montes. Tem um Deus no alto e sublime trono, e esse Deus pode mover na minha vida, e a minha confiança está nele, a minha esperança está nele, porque eu creio que ele vai mover na minha vida em nome de Jesus, aleluia. Então aqueles homens romperam, subiram no telhado, com seu amigo na maca, abriram um buraco, meu irmão, atrapalharam o culto de Jesus. Imagina Jesus pregando e começou. Eu queria estar lá. Quem mais queria estar lá? Eu queria estar lá. Curitibano, capaz, pia. O paulistano, cê é louco, tio. O gaúcho eu não sei, talvez o gaúcho fala, bate. Cadê o Shima para a gente poder ver isso? Que isso? O Catarina, como é que é um Catarina? Tem um Catarina aí? Como é o Catarina? Como que é, irmã? Como que é? Como? Tais doido? Nordestino. Tem alguém aí? Nordeste? Hã? Régua? Égua? Égua, é capaz de pedir um cuscuz ainda. Cadê o cuscuz? O cuscuz é bom, hein? Quem já comeu cuscuz? O cuscuz, meu irmão, aqui eu vou te falar. Aquilo ali eu tenho que ir para o NV, para ser liberto do cuscuz. Ô troço bom. Eita, um viradinho, põe uma linguicinha, ei pai, segura, teu filho está pronto, aleluia. Voltando, os caras começaram a abrir o telhado, fizeram um buraco. Meu irmão, olha a disposição desses homens. Tinha multidão, tinha empecilho, não tinha acesso fácil a Jesus. E aqui eu vou dar uma dica para você. Tem momentos na nossa caminhada com Jesus que tudo parece fácil. Quem já percebeu isso? Começo da fé principalmente. Por quê? Porque você é um bebê na fé. Um bebê na fé tem que pegar no colo, tem que dar mamadeira, tem que cuidar porque tem necessidade. Lucas está ali com o filho dele, está lá sentadinho, a criança não dá. Dá uma nota de 100 na mão daquela criança, vai pôr na boca. Não sabe que aquilo ali é um peixinho que pode fazer a gente ajudar em algumas coisas, aleluia. Não tem ideia, não tem noção. Só que os nossos filhos crescem. Por exemplo, hoje peguei meu filho no colo, ele veio, pai me pega, ele pegou, falei, puxa campeão, você está grande, cara. Aí eu já olhei e falei, o meu bebê cresceu, está grande. Daqui a pouco eles vão começar a ter as experiências dele. Agora, ainda que o pai dá um suporte, eles vão ter que fazer a parte deles. Então na caminhada cristã é assim, tem hora que nós estamos na caminhada na fé, é tudo muito fácil, mas chega uma hora que tem que ter esforço, tem que ter busca, vai ter que ler Bíblia, tem que orar, nós temos que fazer a nossa parte. Mas tem crente que quer ser o pepecinho pro resto da vida. Aquele crentinho que sempre tem que dar o tetezinho para ele, ninguém pode falar mal, porque senão ele vai abrir o berreiro e vai na rede social e vai reclamar. O cara que vai em rede social e fica escrevendo, fuzilando, é bebê, meu querido. Quem é macho fala na lata. Na lata, parada é essa, negócio é assim. Você tem que entender, eu e você, que se nós queremos viver o extraordinário, nós vamos ter que se mexer. Talvez você vai ter que romper, como esses homens romperam, subiram para o telhado, pegaram, quebraram, meu irmão, quebraram o telhado. Ali, eu posso dizer, aonde inaugurou o rapel. Descer o cara no meio de Jesus. Você tem noção que descer o cara pelo telhado? O texto vai dizer, Jesus olhando a fé deles. Eu gosto desse momento. O texto vai dizer, Marcos 2,5, vendo-lhes a fé. Não estava estampado, eu tenho fé.
Eles não postaram, estamos aqui para tentar chegar até Jesus. Mas a atitude deles, aquilo que eles estavam fazendo, o Senhor viu. São homens de fé. São pessoas que querem viver o extraordinário. São pessoas que estão rompendo com barreiras, com situações, com o que for. Ali nós podemos ver que essa atitude mostra o poder da fé perseverante. O poder da fé perseverante. É alguém que acredita. Não podemos ser uma geração que desiste, mas uma geração que persevera em fé. O meu justo viverá pela fé. Nós temos que ter isso. Jesus, na hora que ele viu a fé deles, ele disse ao paralítico, versículo 5 que nós lemos: filhos, os teus pecados estão perdoados. Meu irmão, aqui talvez nós poderíamos dizer: mas Jesus, o cara está numa maca. Talvez ele entrou ali porque ele quer andar. Ele foi ali porque ele quer viver diferente. Deixa eu falar algo para vocês. Talvez todos esperavam de Jesus: homem, levante-se. Mas Jesus trata primeiro com o que é mais importante: o pecado. Nós queremos um milagre do lado de fora, mas Jesus quer trabalhar a gente do lado de dentro. Muitas vezes nós estamos na expectativa de Deus fazer coisas do lado de fora, quando na verdade Ele quer trabalhar na gente do lado de dentro. O que adianta aquele homem ouvir: levante-se, ande, se ele não tinha Deus como seu Senhor, se ele ainda não tinha se arrependido? E aqui, queridos, eu vou dizer algo para você: não adianta nada querer viver o extraordinário ou os milagres, se ainda temos problema com o pecado que precisa ser resolvido na nossa vida. Ainda que nós sabemos que Jesus cura, transforma e faz milagres, o principal objetivo do Senhor é libertar o homem do pecado para que ele possa ter acesso a Deus. Você pode dar um amém por isso? Romanos capítulo 6, versículo 12 vai dizer assim: portanto, não permitam, repete comigo, não permitam. Grava isso, que tem a ver com a gente. Aqui é uma decisão minha e sua. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Paulo está falando para aquela galera: pô, galera, não deixa reinar não. Isso vai arrebentar vocês. Isso vai afastar vocês de Deus. É uma decisão que tem que tomar. Quem quer viver o extraordinário vai ter que lidar com o pecado na vida. Vai ter que se arrepender, pedir perdão, ter uma postura de santidade, caminhar segundo a palavra de Deus em nome de Jesus. Pastor, e se eu errar? Peça perdão, se levante, vamos para cima. Mas nós temos que ter uma vida que caminhe em santidade. Então, a maior necessidade do homem, agora aqui geral, a maior necessidade do homem, do ser humano, não é dinheiro, não é saúde, não é sucesso, não é prosperidade, é a reconciliação com Deus. Muitos querem viver muitas coisas lá de fora, só que estão afastados do Senhor, estão afastados de Deus. Por isso que Jesus começa com aquele homem com perdão: estão perdoados os teus pecados. Estou resolvendo com uma situação que aquele cara nem imaginava, talvez estava dentro dele. Por quê? Porque o Senhor quer que você tenha o privilégio de ser chamado filho de Deus. Por isso que em João 1,12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Às vezes nós queremos milagres do lado de fora, quando na verdade tem muitos problemas do lado de dentro que nós temos que alinhar na nossa vida. Queremos viver o extraordinário do lado de fora, mas tem coisas que a gente tem que resolver do lado de dentro. Tem coisas que a gente tem que resolver na nossa vida. E isso fala de uma decisão. Ali, depois você lê, os religiosos começaram a questionar: como é esse que blasfêmia, que perdoa, como que é? Jesus conhece o nosso coração. E ele fala para aqueles homens: o que vocês estão aí pensando dentro de vocês? Isso mostra a divindade de Jesus. Onisciência, conhecia, todos estavam ali. E Jesus começa a falar para eles sobre: peraí. Por que vocês estão pensando isso no coração de vocês? Ele vai dizer assim: o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Quando ele fala de o Filho do Homem, isso aqui é um título que é citado sem sombra de dúvida com relação a Daniel.
Daniel no capítulo 7 fala do Filho do Homem. E o Filho do Homem era o Messias. Então quando Jesus fala o Filho do Homem, ele está falando assim: eu sou aquele que os profetas falaram lá atrás. Eu sou aquele que foi dito lá atrás. Eu sou aquele que Daniel falou lá atrás. E eu sou aquele que pode mudar o cenário hoje. Eu sou aquele que posso fazer na sua vida algo extraordinário e sobrenatural. Queridos, nós temos um Jesus que pode mover na minha, na sua vida. Um Jesus que quer tocar a minha, a sua vida, porque Ele é glorioso, Ele reina eternamente, Ele tem autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra, e Ele pode mudar completamente o cenário na minha, na sua vida. E o texto vai dizer assim, que Jesus disse a um homem: eu digo a você, levante-se, pega o seu leito e vá para casa. Que cena foi essa? Alguém que entrou pelo telhado que não conseguia andar, agora sai carregando aquilo a qual ele estava sendo carregado. Eu vi uma vez uma cena que foi aqui na igreja que foi maravilhoso. Eu perdi esse vídeo. Na verdade eu perdi um monte de vídeo, que é quando eu falo do seminário dos dons e aquilo que Deus faz. Eu vi um senhor que estava com complicações de andar. Era pai de um dos irmãos aqui da igreja. Isso antes de eu ir para Foz do Iguaçu. Eu vi ele entrando na cadeira de roda. E nós filmamos ele indo embora, empurrando a cadeira de roda. O Deus que você serve é um Deus que pode mover o extraordinário. Mas para isso acontecer, eu e você temos que tomar decisões. Nós temos que ter um alinhamento na nossa vida. Nós temos que realmente nos posicionar no Senhor. Ele fala para aquele homem: levante-se, pega o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus. Estou no versículo 12, irmão, coloca para a gente aí por favor. Darem glória a Deus dizendo: jamais assim. Sabe por quê? Ele só pôde, você tem noção disso? Nós só podemos ler sobre esse homem hoje, porque ele tomou uma decisão radical antes. Se ele tivesse ficado no canto dele, pedindo a esmolinha dele, pedindo o dinheirinho dele, a ajudinha dele, o autocomiseração, meu Deus, sou vítima, agora o seu vitimismo, isso, aquilo, meu Deus do céu, eu não estou aqui menosprezando a nossa dor. Eu posso ouvir amém, igreja? Eu estou falando que às vezes nós ficamos num ponto que nós nos fechamos. Meu Deus, ó vida, ó céus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: todo mundo tem luta, todo mundo tem dificuldade, mas aonde está aquela geração que vão ter atitudes radicais hoje, para experimentarem resultados extraordinários amanhã? Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua guerra. Nós estamos hoje em 2026, lendo sobre esse homem, mais de 2000 anos atrás, que decidiu junto com seus amigos rompeu em fé, perseverança, força. Isso me mostra que nós podemos viver algo maravilhoso, poderoso e sobrenatural. Por quê? Porque tem um Deus extraordinário que pode mover na minha, na sua vida. Tem um Deus que pode mudar cenário. Tem um Deus que pode virar página. Hoje a página é de dor. Hoje a página é de lágrima. Hoje a página é de complicação. Mas amanhã, para você perseverar, crer e confiar no Senhor, abrir mão daquilo que tem que abrir mão, que é do pecado. Prepare para viver o extraordinário que o Senhor tem para a tua vida. Cadê os crentes aqui essa noite? Quem crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Se coloque em pé no seu lugar, aleluia. Faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Seus olhos por um instante. Todos nós temos lutas, guerras e batalhas. Você mais do que ninguém sabe quais são as suas.
Quais são aquelas que você vai ter que hoje tomar uma decisão? Atitude tem que ter. Cara, um posicionamento. Cara, eu preciso me alinhar. Cara, eu preciso me posicionar. Talvez você precise se aproximar de pessoas que te levam para mais perto de Deus. Talvez você vai ter que ser alguém que vai romper com orgulho, vergonha, medo e pedir ajuda. Cara, eu preciso de ajuda. Tem situações bem de mim que estão difíceis. Está complicado, está difícil. E nós não estamos aqui para atacar pedra. Se alguém um dia, na liderança, quer atacar pedra em você, fuzilar você, vem falar comigo. Ainda que nós vamos dizer aquilo que a Bíblia fala que é a verdade, mas vai ser sempre no amor, na graça, para instruir, para orientar, para ajudar. E lembre, nós não vamos dizer o que você quer ouvir, nós vamos dizer aquilo que a Bíblia fala. Assim como eu tive que entender isso na minha vida. Então pessoas que querem viver o extraordinário vão ter que ter decisões radicais. Já vi gente que falou: pô, pastor, a rede social me arrebenta. Eu falei: queridão, postura radical. Se eu fosse você, se eu fosse você, eu saia fora da rede social. Exclui. Puxa, mas é difícil. Eu falei: isso está arrebentando você, você vai querer continuar com aquilo que te arrebenta? É a postura radical para viver o extraordinário amanhã. São coisas que nós precisamos ter muito claro dentro de nós, que depende de nós. Jesus, ele pode e ele vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Então que hoje, em nome de Cristo Jesus, toda barreira, todo empecilho, tudo aquilo que nos impede de avançar caia por terra. Que nós possamos nos posicionar em Deus, crer no Senhor, confiar no Senhor, crer que ele pode mover, crer que ele pode romper, crer que ele pode ajudar. Ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar, mas é um posicionamento nosso em nome de Jesus, aleluia. E eu queria fazer mais uma oração, de olhos fechados. Talvez você entrou aqui hoje e você ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. E eu queria fazer esse convite para você. Talvez hoje você precisa tomar uma decisão, e a decisão é: eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso receber hoje Jesus como meu único, exclusivo Senhor e Salvador. Essa vai ser a melhor decisão da sua vida. Talvez você é alguém que já fez essa oração no passado e você se desviou. E hoje você tem a oportunidade de voltar. Se você deseja fazer isso, eu queria ajudar você nesse momento, fazendo uma oração junto com você. Se você é um desses, coloque a mão no seu coração, deixa eu orar com você. Repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite, eu quero te pedir perdão. Reconheço, pequei contra ti, e hoje eu me arrependo, dos meus pecados, crendo com o coração, e confessando com os lábios, eu reconheço, que Jesus Cristo de Nazaré, é o Filho de Deus, e que a partir de hoje, eu o recebo na minha vida, como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Você que está fazendo essa oração, eu queria orar com você. Levante sua mão comigo bem alto, deixa eu orar com você. Pai, em nome de Cristo Jesus, por cada vida que está fazendo essa oração, se entregando a Ti, que o Senhor possa abençoá-los, guiá-los, direcioná-los. Declaramos um novo tempo, um tempo de avanço, um tempo de crescimento, um tempo de romper, um tempo de sobrenaturalidade, um tempo de viver o extraordinário de Deus, porque hoje eles têm o privilégio de serem chamados filhos de Deus, porque eles te receberam como o Senhor da sua vida. Em nome de Cristo Jesus, Pai, ajude-os, fortaleça e os conduza. Nós nos alegramos com a vida deles, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus por esses irmãos. Glória a Deus. Você que fez essa oração, como você viu, existem pessoas que querem nos aproximar de Deus, e nós queremos ser esse aqui é um Ministério Boas-Vindas, onde nós convidamos você. Ali à sua direita tem uma sala. Eles querem pegar o teu telefone, teu contato, te indicar uma célula, que é aquela que eu falei para vocês, que acontece em residência, que terça-feira que vem nós retornamos, estávamos de férias. Então fica o convite para você passar ali antes de ir embora, seria muito especial para a gente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem foi abençoado essa noite? Glória a Deus. Que nós possamos ter essas posturas,
decisões serem tomadas para vivermos o extraordinário do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa quarta-feira, por aprendermos mais uma vez, por sermos fortalecidos na Tua palavra. Hoje nós decidimos aqui, Pai, nesse lugar, uma decisão de romper com o que tem que romper, uma decisão de não ficar preso nas coisas do passado, mas olhar para aquilo que o Senhor tem para diante de nós, porque nós queremos viver o extraordinário que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a minha e a sua vida até que Ele venha. Que Ele te dê um restinho de semana abençoado, precioso, na presença e no poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Dá um abraço em 2, 3, 4. Fala: Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não esquece, depois bate uma foto aí, posta, marca a gente lá. Vamos fazer a galera viver o extraordinário. Deus abençoe.